Muito bem, 10 horas e 53 minutos. Deixa eu agradecer ao Ferraz, né? Em Canoinhas, todos que foram acusados de corrupção, só conheço punição para o prefeito Alfredo Garcindo, que foi cassado, mas prisão não me lembro. Vocês têm razão, não vai dar em nada. A partir de agora, danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbidade. Foi mudada a lei para prejudicar políticos, não foi. Claro, eles que fazem as leis, né, Ferraz? Aí fica fácil, né, de mudar, claro, sempre a favor deles, né? O que complica é que, geralmente, essas leis também favorecem outros tipos de criminosos, daí eles ficam numa sinuca de bico, porque se eles mudarem a lei, eles caem também, né? E aí a criminalidade pode fazer muita coisa no Brasil, porque as leis são flexíveis. E aí tem entendimento do Supremo, o Supremo muda de entendimento a todo momento, a bagunça, né? O Brasil, infelizmente, tem esse que é um grande problema, né, Estela? Tem mais gente com a gente aí no nosso Facebook? Sim, deixa eu mandar um abração aqui, o Irineu Dobrochinski. Esses vereadores deveriam ser afastados junto com o ex-prefeito. Uma vergonha para Três Barras. A Eliane Cornels e o querido André Simões, sempre sendo diferencial positivo no esporte e na vida de tantos. Um exemplo de persistência e ótimos serviços em prol dos canoinhenses. O meu abraço. A André nem começou a falar aqui, já tem gente... a Eliane já está lá mandando um abraço para ele, exato, né? Então estamos aqui com o André Simões, da Academia Simões aqui de Canoinhas. A gente vai falar hoje sobre a quarta etapa do Catarinense. Terceira etapa, isso, né? Do Catarinense de Karatê, perdão. E no qual a academia mais uma vez se destacou, né? André, conta pra gente como foi a participação. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Ednei, de novo pelo espaço. Bom dia, Ednei, bom dia, Estela, né? A quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Bom, Ednei, tivemos a terceira etapa agora. A gente não participou da segunda porque a gente era muito longe, né? Era em Tubarão, então a gente acabou optando para disputar aquela 14ª. Só fazendo um retrospecto, a primeira vocês foram muito bem, né? A gente ficou em 10º lugar, né? Tinha 643 atletas, uma coisa assim. E daí disputamos a 14ª, né? Eu não me lembro, mas qual a colocação a gente ficou, tinha 50 academias participando do Brasil, daí, porque ele era um Open, né? Nacional. E agora nós participamos em Joinville. Essa etapa era para ter sido realizada no município de Pissarras, né, em Balneário de Pissarras, mas foi cancelado lá porque o ginásio não comportava para a estrutura do evento, né? Então, um ginásio muito pequeno, e então ele foi transferido e puxado para Joinville. Para nós foi muito bom, mais perto também, mais tranquilo, né? E tivemos uma grande surpresa nesse evento, porque o meu objetivo, como a gente ficou na primeira etapa em 10º lugar, o meu objetivo nessa etapa era ficar entre os 10, tentar baixar essa colocação, né? Não subir. E para nossa surpresa, nós ficamos em 3º lugar no geral. Olha que legal. Blumenau ficou em primeiro, que é uma das academias de Blumenau ficou em primeiro, né? Que é a Associação Blumenauense. Ela levou 83 atletas, né? E daí em 2º lugar ficou uma associação, uma academia de Joinville, a Yokohama, né? Também deveria ter uns 40, 50 atletas, e nós ficamos em 3º lugar. Olha, atrás dessas equipes. Deram uma boa galgada aí, né? De 40º lá na primeira etapa, agora em 3º lugar. 3º lugar na terceira etapa foi em Joinville. Foi em Joinville, examente. Era para ter acontecido em Pissarras, mas aconteceu, daí foi puxado para Joinville. Quer dizer, estamos aperfeiçoando cada vez mais. Exatamente. Tá assim, a nossa colocação, o nosso resultado, ele deu digamos assim, uma crescida muito rápida, sabe? Então agora é onde eu tenho passado para os meus atletas. Nós vamos para a última etapa, que vai ser no mês de outubro, né? E nós não sabemos aonde vai acontecer essa etapa, porque essa etapa ela é para acontecer em Videira, né? A última etapa. Só que Videira não vai poder ceder, né? Não vai sediar esse evento, em virtude de que os bombeiros interditaram o ginásio, né? Em que sentido? Até estava conversando com o professor lá de Videira, ele me explicou qual que era o motivo de interditar, porque o ginásio está passando por reformas, porque ele tem que começar a se adaptar, se adequar, né? Ou se enquadrar dentro da lei de acessibilidade para os deficientes, né? Então, e com maior saída de emergência. Então, o que acontece com isso? Pelo que eu vi dele lá, a maioria dos ginásios do Brasil vão ter que suportar isso aí, vão ter que fazer isso aí, senão não vai poder realizar evento nenhum dentro do ginásio, né? Então, vai ter que ter esse tipo de acessibilidade. Inclusive os daqui de Canoinhas, Inclusive aqui de Canoinhas. Não sei quando é que vai acontecer isso, né? Mas provavelmente vai acontecer. Se pegarmos todos os ginásios de Canoinhas aí, né? Vai ter que ter, porque você não vê uma rampa de acesso, uma arquibancada exclusiva para os deficientes, com acesso a essa arquibancada. Aí depois uma saída de emergência, digamos, para esse pessoal.
Então tudo isso aí é uma coisa que vai ter que ser adaptada, é uma coisa que eu fiquei sabendo lá na competição. Agora, André, vamos enaltecer, né, o trabalho dos teus alunos que estiveram aí nessa terceira etapa, né? Então, conta pra gente quem conseguiu classificação. Nós conseguimos, ó, veja só, nós tínhamos na primeira etapa, acho que a gente conseguiu 3 primeiro lugar, né? E agora na terceira etapa a gente conquistou 6 primeiros lugares. Uau. Né? Então, e nós tínhamos conquistado 5 terceiro. E nós ficamos com 2 terceiro. E o segundo lugar ficou mais ou menos na média. Acho que foi 5 ou 4 que a gente ficou na primeira. E também mantivemos 4 colocações em segundo lugar. Então isso acabou ajudando na pontuação geral, né? Onde a gente conquistou o terceiro lugar. Até foi assim, porque nós saímos da competição, na hora da premiação, nós não esperávamos ficar em terceiro lugar. Então, quando nós estávamos, a gente já saiu, já estava na serra, já vindo embora, daí o pessoal da federação ligando, né? Ó, pessoal, vocês ficaram em terceiro. Olha que né? Só que o troféu ficou lá em Joinville. Pois tem o troféu tem o troféu, isso. isso. Então, nós vamos, a premiação é até o 5º colocado, né? De troféu. Então, nós vamos buscar o troféu, ó, para ver como era para a moça mandar da federação, né? A responsável pela federação mandar o troféu na semana passada, dela foi e mandou pela transportadora. Aí não chegou o troféu, porque eu queria trazer eu aqui. Também queria ver. Eu ia pedir. Não chegou o troféu por quê? Porque a transportadora só ia até São Bento. Ah, senhora. Aí ele pegou e foi no correio levar. Chegou no correio, não deu para mandar porque não tinha caixa para colocar o troféu dentro. O correio não tinha caixa para fornecer. Eita vida. Então, assim, eu até brinquei com ela, falei, o troféu não quer vir para Canoinhas, pelo jeito? Tem que fazer uma viagem. Tem que fazer uma viagem, mas nós vamos tentar ver se a gente consegue trazer antes, né? Se alguém estiver descendo a Joinville. Aí você manda pelo menos uma foto pra gente. Não, a gente vai mandar, vamos fazer isso aí, né? Para os nossos espectadores, isso. né? O André, então vamos falar o nome dos atletas que conseguiram conquistar esses lugares? Então, assim, ó, foi realizado, né, dia 19, agora de agosto, em Joinville, deu 543 atletas, certo? 36 academias do estado, né? E nós ficamos em terceiro lugar no geral. Então, nós, assim, ó, nas colocações tivemos a Roberta, o Ângelo, a Maria Eduardo, o Micael, o Gabriel Belotto e a Karine em primeiro lugar. Em segundo ficou Victor, Eric, o Davi Deller e a Ana Helena. E em terceiro lugar, o Leandro e eu. Olha que bacana. Até tá a medalha aqui, né? Não sei se muito legal. ele quiser dar uma olhadinha. Mais perto da câmera, né? Linda aqui a medalha, então. Terceiro lugar, Comitê Individual, Divisão B. Isso. 2023, né? Isso. Terceira etapa. Isso é promovido pela Federação Catarinense de Karatê. Isso, né? Daí. E daí, no caso, os outros alunos que participaram, que também acaba somando um pontinho, né, na parte ali da participação, né, que é o Cauã Henrique, o Matheus Raxa, aí tem o Hector, a Vitória, a Laura, a Bia Lopes, o Eliseu, o Thiago Melo e o Thiago Ribeiro. Legal. Isso, claro que empolga vocês, deixa vocês muito mais, né, uma bateria, um gás aí que vocês ganham para disputar as próximas etapas. Ednei, porque veja só, é aquilo que eu falei na entrevista passada, né? Você quer buscar resultado? Ah, mas eu não estou conseguindo. Vai treinar. Ah, mas eu não consegui ainda. Então vai treinar mais ainda. Né? E aí isso eu passo para os meus alunos. Ah, mas ainda não estou conseguindo. Então treina mais e vai treinar mais até conseguir. Porque é a repetição que vai te favorecer, que vai te trazer o resultado. Né? Que vai te trazer a excelência. Né? Por que eu digo a repetição? Porque veja só, é a mesma coisa do seu trabalho. Toda manhã você está aqui fazendo o mesmo trabalho. É a repetição, você vai pegando confiança, você vai se aprimorando cada vez mais. Né? É tudo que é lugar. É aquela pessoa, vamos dar um exemplo assim, vamos dizer, ali no mercado. Né? Vamos dizer o mercado. Aquela pessoa que trabalha no caixa, em determinado setor. Todo dia ela vai trabalhar e vai fazer a repetição daquele mesmo serviço que ela está fazendo. E ela vai melhorando, pegando experiência, melhorando, e assim que vai. Então, quando eu falo treino, não é só o treino, assim, esforço físico. Treino é o que você faz todo dia. Né? Então, um aluno de escola, né, vai lá, qual que é o treino dele? É ir lá todo dia para a escola, aprender, fazer seus exercícios, seu tema de casa, estudar um pouco em casa, ler. Esse é o treino dele, que ele vai melhorando, para poder, amanhã depois, chegar lá
e ter um bom resultado. E aí tem um ingrediente fundamental, né, André, que é a força de vontade, né? Exatamente. Porque não adianta você repetir sem, né, aquilo, vou melhorar mais, vou fazer mais. As né? pessoas podem até achar um pouco meio grosso, vamos dizer agora, né? Mas é aquela situação, meu amigo, você quer resultado? Levanta a bunda e vai fazer. Levanta a bunda do sofá, levanta a bunda da cama e vai fazer alguma coisa. Não adianta Vai ficar só buscar. reclamando. Ficar sentado não vai conseguir nada. Você não consegue vitória sentado. Você só consegue vitória lutando. Seja qual for o setor que você quer buscar. Então aquela situação, vai treinar e vai treinar. E é o que aconteceu com nós buscarmos esse resultado. Do 10º lugar para o 3º. Por quê? Porque nós treinamos, as aulas são segunda e quarta e sexta. Mas nós temos treinamento terça, quinta e sábado de manhã. Agradecer até o batalhão nos cede a quadra deles de sintético todo sábado de manhã, quando a gente vai lá para a gente fazer, quando a gente pode, quando não chove, fazer o treinamento com os alunos. Abraço para o Tenente Coronel Silvano Sassins, que espero que esteja nos assistindo. Ele é nosso Tenente Guarão fiel. também, que intermediou com o coronel, né? Então, eu tenho muito agradecimento a eles também, porque eles estão cedendo o espaço deles, colaborando com o projeto também, para que a gente possa se desenvolver essas crianças, buscar resultado, mostrar para eles o que é persistir e ir atrás das coisas, né? E não ficar inventando desculpas. Inventar desculpa, a única coisa que você vai ter na vida é ser bom em inventar desculpas. Exatamente, né? E resultados não tem. E né? essa pedagogia acho que é a mais funcional que tem. Pode ser dura, pode ser... né, não é fácil, mas a vida não é fácil mesmo, né? Exatamente. Mas é assim que eu acho que as crianças têm que ser tratadas mesmo, né? Exatamente. É a realidade, ensinar para elas esforço recompensa. Exatamente. Ensinar elas que nem tudo vai dar certo. Vai receber vários nãos para até conseguir um bom resultado. Né? E não fica botando... Eu procuro assim, eu sou um pouco dos antigos, entendeu? Porque, assim, ó, ensinar que a vida vai te dar muito soco na cara. E não é quantas vezes você vai cair, é quantas vezes você vai levantar do chão para enfrentar. Que vai e não fazer ficar, exatamente, não fazer aquele mimimi. Então é isso que eu procuro passar para eles. É através disso, através das competições, que eu acho importante eles participar, para eles poderem ver, entrar naquele clima, sentir né, a situação dele ficar nervoso, de tentar buscar e depois começar a progredir e ver os resultados. Essa coisa do nervosismo, né, o pessoal fala muito isso, às vezes a gente vê entrevista com atores e tal. Se você perdeu o nervosismo, você perdeu a vontade, né? A vontade. Perdeu o tesão em fazer aquilo. Exatamente. Né? Toda vez que você tem, que você vai fazer alguma coisa e você tem aquele friozinho na barriga, é porque você dá... Você está vivo. Você está vivo e você dá valor para o que você está fazendo. A partir do momento que você vai fazer alguma coisa que para você não te trouxe nenhum sentimento, tanto faz como tanto fez, meu amigo, para de fazer isso e vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, exatamente. Porque isso aí não vai te resolver mais nada. Tem que te empolgar. É o entusiasmo, eu gosto muito dessa palavra. Exatamente. Entusiasmo, porque tem entusiasmo, né? Claro que também muitos parceiros ajudaram vocês também nessa, Sim, né? sim, nós temos que agradecer, né, Claro, a prefeita Juliana Maciel, ao vice-prefeito Marcos Homer, né, que estão nos apoiando, né, que sem o apoio deles também, né, tanto no projeto como com as viagens, né, para que a gente possa levar esses atletas, né, a Fundação Municipal de Esportes, né, também que está fazendo um trabalho bom com nós lá, que é o que faz a parte da intermediação para nós recebermos os transportes para poder se deslocar, né, que isso já custa, digamos assim, já alivia bastante o bolso do aluno, né, do atleta para ir competir, porque ele tem que pagar a inscrição e mais alimentação, né, então já alivia bastante. Ao 3º batalhão, né, que cedem lá que cede o espaço, né? E aos vereadores que sempre estão nos apoiando, que quando sobe projeto para a Câmara de Vereadores, eles aprovam, tal, porque eles veem a importância, eles estão vendo sempre que o desenvolvimento e vendo o desenvolvimento dessas crianças do projeto também. Então é uma coisa que também são parceiros. Vocês podem até pensar em casa, mas não faz mais que a obrigação. E não faz mesmo mais que a obrigação. Mas, gente, se não tiver uma boa relação com Câmara e Prefeitura, eu vi o projeto, vamos citar o caso do Hélio. O Hélio perdeu o projeto dele de tênis lá em Três Barras, porque o prefeito Luiz Timuguiri, que agora está preso, vetou, né, o projeto dele. Era um projeto maravilhoso, que levava o nome de Três Barras para fora. Não tem mais o projeto, porque houve má vontade política. Então, você tem que ter, dever, é obrigação, é óbvio, né, você apoiar um projeto como esse, mas se o prefeito, se a prefeita, se os vereadores não quiserem, não passa. Não vai. E às vezes você votou naquele vereador, você nem sabe, mas ele tá lá vetando um projeto travando as coisas. Porque não gosta do André, porque não gosta do esporte, porque ele acha que é irrelevante, tem uma ideia obtusa da questão, e é assim mesmo. Então essa boa relação tem que ter e tem que agradecer, porque infelizmente assim, quem tá no poder tem esse poder de dizer sim ou não. Então assim, claro,
fica aqui o registro, né? E o elogio até aos vereadores e a prefeito e o vice-prefeito que tem essa sensibilidade com relação ao karatê. Porque se eles não quiserem, não passa, gente. Não passa, exatamente. A gente vai para Blumenau, né? Vamos dizer assim, a gente vai não, mas a gente vê, né? Desses alunos que estão competindo, 98%, vamos dizer 95% para não dizer tudo, é projeto social. Por exemplo, assim, ó, esse pessoal de Blumenau que levou 83 atletas, né, da associação, ele tem a academia dele onde ele dá aula lá, né, a estrutura que ele tem é uma estrutura boa, grande. Aí ele tem alguns pontos, que não é só ele, tem outras associações que fazem parte disso, mas ele tem alguns pontos dentro da cidade onde ele dá aula de karatê, e ali ele classifica as crianças e traz para dentro da instituição dele, lá do centro de treinamento, e ali ele começa a treinar aquelas crianças que querem desenvolver, e começa a treinar elas para poder buscar resultado. É onde ele começa a levar pro Brasil, para as competições internacionais, tudo. Ele tem atletas lá de seleção brasileira, sabe, que participam da seleção brasileira. Agora Blumenau teve um rapaz aí do sub-20, sub-20 ou sub-19, ficou campeão pan-americano. Porque é o seguinte, assim, ó, Edmir, existem vários tipos de competição, tá? Então o que acontece? Para nós aqui, da nosso sistema, federação, que é o órgão reconhecido hoje mundialmente, a nossa Federação Catarinense de Karatê, que ela é vinculada à Confederação Brasileira de Karatê. Essa Confederação Brasileira, ela é vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro e tem registro no MEC. Então você já começa a ver a legalidade da instituição. Não estou dizendo que outras federações não são legais, são, mas essa hoje, matéria mundial, é a mais organizada no mundo. É a única instituição que leva um atleta para as Olimpíadas. Então, aí a nossa Confederação Brasileira é filiada à World Karate Federation, à Federação Mundial de Karatê. Essa federação, ela é filiada ao quê? Ao Comitê Olímpico Internacional, que é onde os atletas vão para participar das Olimpíadas. Então, para nós participarmos do Mundial, eu primeiro tenho que, vamos dizer assim, eu tenho que fazer parte da seleção catarinense, eu tenho que me classificar nos estaduais bem, eu não sou convidado, eu já fui convidado, para te falar a verdade, eu já fui convidado para disputar o Mundial no Japão, tá? Ano 2018, 2019, disputar o Mundial no Japão, pela JK, que eu fui convidado para montar uma equipe junto com os atletas do Rio de Janeiro. A JK é o que? É mais escola? Não, é uma federação de karatê do estilo Shotokan. Certo. Né? Então, do nosso estilo. Eu fui convidado para ir lá, para montar a equipe. Né? Eu poderia ir lá disputar um Mundial no Japão sem problema nenhum dessa outra instituição. É uma outra linha de federação. Tá? Então eu poderia ter ido participar. Não fui, porque o gasto não é pequeno. É grande. E você quer cá. Né? Eu vou ter que buscar um patrocinador ou pagar do meu bolso. Então eu fui convidado para integrar a seleção. Fui convidado para integrar a seleção brasileira de karatê, para ir com o pessoal para lá. E alguns atletas de São Paulo, Rio, daí me convidaram, porque daí me viram lutando lá no Brasileiro, né? Que eu não me lembro onde é que foi, se foi em São Paulo, se foi em Minas, em Belo Horizonte, me viram lutando lá e daí vieram me convidar para poder participar nessa federação. Beleza, não fui, ok. Mas o nosso sistema é assim, ó, nós temos que ficar entre os colocados da seleção catarinense, conseguir vaga, eu talvez, para ano que vem, eu tenho alguns atletas que vão conseguir índice para ir pro Brasileiro, por causa da competição de agora, dessas etapas, né? Vai somando ponto o atleta. E daí, num determinado número de pontos, ele consegue a vaga para ir para o Brasileiro do ano que vem. Aí ele vai integrar a seleção catarinense, ele vai ter que se classificar entre os 3 no Brasileiro, para ser convocado pela seleção brasileira, para ir treinar com a seleção brasileira, para ver ainda se vai conseguir ter o índice para ir. Porque acontece o seguinte, ele é convocado. Não, ficou 3º lugar na categoria dele. Já estou convocado para ir para o Pan-Americano. Não, porque ele pode se machucar, eles vão chamar o 4º. O 4º pode se machucar, vão chamar o 5º. Então, além dele tá entre os 3 que ele recebe o direito de ter o convite para treinar com a seleção brasileira, ele corre o risco ainda de treinar com a seleção brasileira ainda convida alguns outros, que sabem o nível, e daí ainda corre o risco de não ir. Olha só, é bem complicado. Ô Simões, agora essa 4ª etapa vai acontecer onde agora? Já tem data? É para ser em Videira. É para ser, que você falou de Videira, Isso, né? mas não vai ser provavelmente em Joinville. Provavelmente vai ser em Joinville.
E Esperamos vocês que seja em querem joinville. participar? E nós vamos participar. Vamos participar. Já está no Você calendário. tem que ver já tá tudo determinação. Você fala, querem, ele não, mas vamos. A gente né? vai. Nós vamos participar. Vamos Porque porque é o seguinte, lá em fevereiro, quando saiu o calendário da federação, eu já entreguei o calendário, já entreguei as datas e as cidades, tudo certinho, né? Só está tendo uma mudança de cidade, mas a data é a mesma. Então, já entreguei na Fundação de Esportes, está aqui o calendário das competições nossas. E aí, só pra gente entender, esse campeonato, claro, ele dura o ano todo e ele vai ter quantas etapas? Eles são 4 etapas. Ah, essa já é a última Essa etapa. é a última etapa. E aí, então, vai ter daí uma classificação geral e tal? Isso, daí vem a classificação geral para Provavelmente poder vocês vão se sair bem aí também, né? É, a classificação geral que eu digo dos atletas daí, né? Que daí eles veem mais ou menos a colocação geral de cada um, que somou os pontos nas competições para conseguir o índice para o brasileiro. Isso, então aí abre pro brasileiro daí. Isso daí é para o brasileiro. Legal, Né? então a gente tem boas perspectivas aí. Esperamos, né? Porque uma vez, lá em 2011, quando eu fui selecionado no Criança Esperança, que a gente participou, várias competições também, naquela época, ano seguinte, eu classifiquei 43 atletas para o brasileiro. Olha só, que legal, né? 43 atletas para o Aí brasileiro. tinha também todo aquele apoio também, né? Tinha aquele apoio. Só que aí eu tive que ir na mídia, explicar a gente, não tem como a prefeitura bancar de todo mundo isso aí. Não tem como, é um projeto social. Eu me recordo, vocês começaram a Isso, tentar porque daí todo mundo, como é que é? Uhum. A prefeitura tem que ajudar, a prefeitura tem que ajudar. Mas não é assim. A gente tem que ser realista nas coisas. Não é assim pegar e jogar só em cima do poder público, e não é entendeu? também indo pra rede social e xingando Entendeu? pra resolver. Não é assim. As pessoas têm que ver que para poder apoiar tem que ter um cronograma. E aquilo pegou uma coisa de surpresa. Tem que ter um cronograma. São 43 pessoas. E se não me engano, era lá no Nordeste a etapa que nós íamos ter que participar. Imagine 43 atletas indo para o Nordeste. Nós vamos ter que fretar um avião? Não é fácil, não. Entendeu? Fretar um ônibus até São Paulo, vamos dizer assim, um avião até, sei lá. Não é Mas fácil. vamos dizer assim, é um problema bacana do externo, problema né? Quer dizer, é um bacana. problema bacana de ter você levar esses atletas depois pro brasileiro. Deixa eu ler aqui alguns comentários. O Ferraz está dizendo aqui que você é o cara, é um ninja super comprometido com o esporte. Obrigado aí. E o Fábio Luiz, meus filhos Ana e Gabriel treinam com o André. Gostaria de agradecer a atenção e os ensinamentos que ele repassa a eles. Com certeza faz a diferença. Obrigado. O Orlando Lopes também falou o seguinte: não é só o ensinamento de defesa pessoal, a educação que os alunos têm com as outras pessoas. Parabéns, professor André. Obrigado. Bacana, né? Legal, né? Também o Júnior está te dando os parabéns aqui no nosso WhatsApp. Aliás, nosso WhatsApp está à sua disposição, 3622-5674. Obrigado, Júnior, aí mandando os parabéns também para o André, né? André, queria agradecer novamente, imensamente a tua participação aqui, dizer que é sempre bom te receber, porque só traz coisa boa para nós, né? Que bom, Só né? traz notícias boas, traz também boas reflexões aí pra gente pensar um pouquinho aí sobre o nosso comportamento, né? E dizer que na quarta etapa a gente tá te esperando aqui também. Não, vamos ver se nós conseguimos trazer. Eu já falei para os meus alunos, falei, olha, ficamos em terceiro lugar no geral. Agora nós temos que ficar entre os 5. Pelo menos um pódio para trazer um troféu. Né? Não podemos abaixar disso. Então já peguei no pé. E provavelmente agora o pessoal já vai estar mais no gás aí. E como é mais que comprometido. Mais comprometido, né? E daí naquela adrenalina. E também já vai mais atletas até para essa competição. Opa, então legal. A chance é grande. Vamos trazer boas notícias com toda certeza. Deixa o espaço para você se despedir e agradecer mais uma vez a tua presença. Isso, eu é que agradeço, né, o espaço aqui de vocês para poder estar divulgando, né? E se Deus quiser, estamos aí já dia 7 de outubro de novo, para frente ali, depois da competição, para trazer boas notícias aí. Certeza. Né? Obrigado, viu, André?